Olá pessoal, boa tarde. Vamos para as análises dos jogos desse sábado 2 de abril de 2022. Aqui está a lista dos jogos de sexta-feira. Como ainda não aconteceram todos, então eu vou fechar essa lista aqui e vou abrir uma nova lista para os jogos desse sábado. Um sábado aí com muitos jogos. Vale a pena selecionar os que vocês acham melhores aí para estar trabalhando. Eu já fiz uma pré-seleção aqui dos jogos que eu vou trabalhar neste sábado, porque quando tem bastante jogos assim é muito complicado. Se você não seleciona antes, você acaba entrando em qualquer jogo, e quando você começa a entrar em jogos aleatórios, a tendência é você perder dinheiro. Então vamos lá, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, porque também são muitos jogos. Eu selecionei alguns jogos aí, não significa que eu vou trabalhar em todos, mas eu seleciono jogos a mais porque pode acontecer de não conseguir trabalhar num jogo específico, e aí eu já deixo aquele outro que eu pré-selecionei ali para estar trabalhando. O primeiro jogo que eu vou estar trabalhando aqui é o jogo do Chelsea contra o Brentford. O Chelsea vem aí com uma odd até baixa, eu queria essa odd um pouco mais alta, mas o Brentford começou bem a temporada, mas caiu muito nos últimos jogos aí. O Brentford vem de 3 derrotas e 2 vitórias, e o Chelsea vem aí com 5 vitórias consecutivas. Vamos olhar a classificação aqui. O Chelsea ocupando a terceira colocação. Em 28 jogos tem 17 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. O Chelsea marcou 57 gols e sofreu 19. O Brentford em 30 jogos tem apenas 8 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. É quase um turno completo de derrotas. Marcou 33 gols e sofreu 47, conquistando 30 pontos, média de 1 ponto por jogo. O Brentford ainda briga aí contra o rebaixamento. O Chelsea, jogando em casa, é o 7º colocado, apenas tem uma derrota, marcou 28 gols e sofreu 10. Jogando como visitante, o Brentford ocupa aí a 13ª colocação. Das 8 vitórias conquistadas no campeonato, 3 foram fora de casa. Tem 8 derrotas e 4 empates. Marcou 17 gols e sofreu 28. As últimas partidas aqui, os confrontos entre eles: o Chelsea venceu as 4 partidas, 2 de 4-0 jogando em casa, venceu 1-0 e 2-0. Os últimos jogos do Chelsea foram só vitórias aí. Tem uma derrota para o Liverpool nos pênaltis, foi na Copa. Então o Chelsea vem com a race muito bonita aí. E o Brentford vem aí de 2 vitórias nos últimos 3 jogos, mas eu acredito muito no favoritismo do Chelsea para essa partida e vou aqui de back Chelsea. Ainda aqui na Premier League, eu vou nesse jogo também do Leeds United contra o Southampton. O Southampton aí com a odd de 2,70, mas essa odd aqui da Bet365 ela deve estar aí na casa dos 2,80, 85 na Betfair. Então uma odd abaixo de 3 aí é bem interessante para um Leeds Southampton. O Leeds deu uma recuperada depois da saída do Bielsa aí, conseguiu uma vitória incrível contra o Wolverhampton na última rodada de virada, quando perdia o jogo por 2-0. E o Leeds ainda briga contra o rebaixamento. A race do Southampton não é muito boa nos últimos jogos. Então vamos aqui para a classificação. O Southampton ocupando aí a 11ª colocação com 35 pontos. Em 29 jogos, venceu 8, empatou 11 e perdeu 10. Marcou 36 gols e sofreu 45. O Leeds é uma equipe que toma muitos gols. Veio derrotas seguidas aí, coisa que não acontecia há muito tempo. Depois de uma recuperada, 30 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Marcou 34 gols e sofreu 67. Jogando em casa, a equipe do Leeds ocupa a 16ª colocação em 15 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Marcou 17 gols e sofreu 29. Jogando fora de casa, o Southampton ocupa aí a 15ª colocação. É como se estivesse jogando o 16º contra o 15º. Em 14 jogos, 3 vitórias,
4 empates e 7 derrotas, marcou 16 gols e sofreu 31, conquistando aí 13 pontos. Nesse jogo aqui tem as partidas deles que pode ser bem interessante aqui. O Leeds ganhou 2 e perdeu a última aí para o Southampton. Os últimos jogos do Leeds vinham aí de uma sequência muito ruim, muitas derrotas consecutivas, e aí nos últimos 2 jogos já conseguiu vitórias aí que pode fazer diferença lá contra o rebaixamento no final do campeonato. O Leeds ganhou do Norwich e ganhou do Wolverhampton, que eu já havia comentado. Venceu esse jogo aí depois de estar perdendo por 2-0, virou o jogo para 3-2. O Southampton vem em uma fase muito ruim, vinha em uma campanha até boa, e nos últimos jogos aí o Southampton são 4 derrotas seguidas. Nesse jogo aqui eu vou lei Southampton. E também vou colocar esse jogo no over 2,5. Voltando aqui para nossa lista, dando sequência, vamos para o jogo do Real Madrid contra o Celta de Vigo. Eu acho essa odd interessante para um back. Real Madrid, o Celta de Vigo não vem fazendo uma boa temporada. Então vamos aqui, o Real Madrid é líder e o Celta de Vigo ocupando aí a 11ª colocação. O Real Madrid tem apenas 3 derrotas no campeonato, já conta aí com 20 vitórias, já tem uma boa vantagem aí na liderança do campeonato. O Celta de Vigo está aí meio de tabela, não briga por mais nada, dificilmente vai ser rebaixado e também dificilmente vai conquistar alguma vaga para as competições europeias. As últimas partidas deles, o Real venceu a última aí em casa por 5-2 no Santiago Bernabéu. Venceu fora por 3-1, venceu em casa por 2-0 e empatou em casa por 2-2. O Celta de Vigo nas últimas partidas vem aí oscilando muito, derrota, vitória, empate, derrota, vitória e derrota e empate. O Real Madrid vem de uma goleada aí trágica para o Barcelona em casa. Quando todo mundo dava o Real Madrid como favorito, o Barcelona foi lá no Bernabéu e aplicou uma goleada. Mas o Real vinha em uma campanha muito boa, vencendo aí jogos e abrindo vantagem no campeonato espanhol, na La Liga. Vou buscar o back nesse jogo aqui, back Real Madrid. Só lembrando que eu não vou simplesmente fazer a entrada antes do jogo começar e deixar para pegar o resultado final. Aqui eu vou estar assistindo o jogo e vou ver se vai estar de acordo com a minha análise se vale a pena estar entrando no mercado. Então vamos para a Bundesliga. Na Bundesliga eu escolhi alguns jogos aqui, não são muitos também, porque final de campeonato é sempre mais complicado trabalhar, porque os times estão ali sempre brigando por alguma coisa e acaba montando estratégias, primeiro pensando em não tomar gol para conquistar um ponto. Eu vou pegar esse jogo aqui do Bayer Leverkusen contra o Hertha. O time do Hertha vem muito mal, vem brigando aí para não cair para Bundesliga 2, e o Bayer Leverkusen tenta aí garantir uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. Jogando em casa, o Bayer Leverkusen ocupa apenas a 10ª colocação. Em 13 jogos conquistou 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Como visitante, o Hertha ocupa a 16ª colocação. Em 13 jogos, 2 vitórias apenas, 2 empates e 9 derrotas. Marcou apenas 9 gols e sofreu 33 gols. Os últimos jogos entre eles, o Hertha venceu, empate 0-0, 3-0 Hertha e 1-1 foi o último jogo. O Bayer Leverkusen não tem vitória recente contra o Hertha Berlim e não vem também fazendo uma boa temporada. Eu acho essa odd um pouco baixa para o Bayer Leverkusen. Eu acho que deveria estar um pouquinho mais alto, pelo menos 1,50, mas é por causa do Hertha também, que não vem fazendo uma boa temporada. Eu vou buscar aqui nesse jogo um back Bayer Leverkusen. Talvez seja um jogo até para tentar um over, dependendo de como começar. Mas minha entrada prévia vai ser mesmo um back Bayer Leverkusen.
Dando sequência à nossa lista, tem outros jogos da Bundesliga, mas esse Bayern de Munique, sinceramente, eu não estou muito confiante. O Bayern de Munique conseguiu me dar 2 heads seguidos aí, em 2 rodadas seguidas. Eu não vou me arriscar nesse back Bayern de Munique nessa odd de 1,50, embora eu acho que vá ganhar sim essa partida. Vamos no campeonato italiano também, não vou fazer nada. Na França, na Ligue 1, eu vou pegar aqui o jogo do Lille contra o Bordeaux. O Bordeaux aí é o lanterna do campeonato e o Lille ocupando a 6ª colocação. O Lille jogando em casa é apenas o 10º colocado. Em 14 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Marcou 19 gols e sofreu 16, conquistando 24 pontos. O Bordeaux jogando fora de casa ocupa a 20ª colocação. Em 14 partidas, venceu 2, empatou 5 e perdeu 7. Marcou 18 gols e sofreu 41, conquistando 11 pontos. Os últimos jogos entre eles: vitória do Lille, vitória do Lille, vitória do Lille. O Lille ganhou todas. Os últimos jogos do Lille: venceu o Nantes fora de casa na última partida e perdeu para o Chelsea na Liga dos Campeões, mas vem de uma sequência aí razoável, não boa, mas não ruim demais também. Tem derrotas e vitórias e alguns empates também. Já o Bordeaux vem aí de uma sequência tenebrosa, onde conquistou apenas uma vitória nos últimos jogos pelo campeonato. E aqui na data FIFA conquistou uma vitória contra o Alavés no amistoso. Então nesse jogo eu vou para o back Lille. E também vou colocar esse jogo aqui no over 2,5. Ainda na Liga 1, vamos para o jogo entre Saint-Étienne contra o Olympique de Marseille. A equipe comandada por Jorge Sampaoli ocupa a vice-liderança do campeonato. Não acredito que vá brigar pelo título, porque o PSG já abriu uma vantagem boa aí. Enquanto a equipe do Saint-Étienne ocupa a 18ª colocação e briga para fugir da zona de rebaixamento. Jogando em casa, a equipe do Saint-Étienne ocupa a 17ª colocação. Em 15 jogos, venceu apenas 3, empatou 6 e perdeu 6. Jogando fora de casa, a equipe de Jorge Sampaoli ocupa a 1ª colocação. Em 14 jogos, venceu 9, empatou 3 e perdeu apenas 2. Marcou 21 gols e sofreu 10, conquistando 30 pontos. Os últimos jogos entre eles: vitória do Marseille jogando em casa. Marseille venceu também jogando em casa. O Marseille foi derrotado fora de casa e o Saint-Étienne derrotou o Marseille na casa do Marseille. Jogando em casa, a equipe do Saint-Étienne conquistou alguns resultados aí positivos e apenas uma derrota, e nos últimos 2 vem de 2 empates. Já a equipe do Marseille vem aí de 4 vitórias seguidas, 2 fora de casa e 2 em casa. Nesse jogo aqui eu vou buscar um back Olympique de Marseille. É um jogo aqui também para buscar gols nesse jogo do Saint-Étienne contra o Olympique de Marseille. Os times do Jorge Sampaoli acabam deixando a defesa bem exposta aí e acaba tomando alguns contra-ataques. E se o Saint-Étienne fizer um gol, provavelmente bate esse over 2,5 e eu vou buscar também. Dando sequência à nossa lista, vamos para alguns outros jogos já selecionados aqui, que vamos parar na MLS, a Major League Soccer, que vamos aqui pegar apenas um jogo, que é o jogo do Philadelphia Union contra o Charlotte. Uma odd aí bem baixa do Philadelphia, mas o Philadelphia começou bem a temporada. O Philadelphia não perdeu nenhum jogo ainda no campeonato. O campeonato aí com 4 jogos, mas é um time bem interessante esse time do Philadelphia. Jogando em casa, ocupa apenas a 13ª colocação em 2 jogos, uma vitória e um empate. Marcou 3 gols e sofreu apenas 1. Jogando como visitante, a equipe do Charlotte ocupa a 25ª colocação. São 2 jogos e 2 derrotas. Marcou um gol e sofreu 5. Nesse jogo eu vou aí buscar um back Philadelphia Union. Aqui está os últimos jogos do Charlotte. Venceu as 2 últimas rodadas. Pode ser que seja uma recuperação, então é bom dar uma assistida no jogo antes de fazer qualquer entrada para ver se o Philadelphia realmente está com posse de bola ofensiva e com chance de bater o back.
Philadelphia vem aí de 3 vitórias consecutivas e começou empatando no campeonato. Então vamos para o BEC Philadelphia. Dando sequência à nossa lista, vamos aqui para os últimos jogos do sábado, que é o jogo entre Lask Linz contra o Ried. As últimas partidas entre eles, o Lask venceu as 3. Os últimos jogos do Lask teve um empate aí na última rodada, depois de 2 vitórias. E o Ried vem aí de 2 derrotas consecutivas depois de um empate. Nesse jogo aqui não tem muito o que inventar, eu vou buscar também um BEC Lask. Dando sequência, vamos para o campeonato colombiano. Um jogo bem interessante aqui no campeonato chileno, a Universidade Católica contra a Universidade do Chile, mas eu não vou fazer nada nesse jogo. Então vamos para o campeonato colombiano e vou pegar esse jogo do Patriotas Boyacá contra o Atlético Nacional de Medellín. A equipe do Atlético Nacional é o segundo colocado no campeonato, atrás apenas do Milionários. Em 13 jogos venceu 8, empatou 3 e perdeu 2, marcou 21 gols e sofreu 12, conquistando 27 pontos. Já a equipe do Patriotas ocupa a 17ª colocação. Em 13 jogos venceu 3, empatou 3 e perdeu 7, conquistou apenas 12 pontos. Jogando em casa, a equipe do Patriotas ocupa a 15ª colocação. Em 6 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 7 gols e sofreu 6, conquistando 8 pontos. Já jogando fora de casa, a equipe do Atlético Nacional ocupa a 3ª colocação. Em 6 jogos venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 10 gols e sofreu 8, conquistando 11 pontos. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético Nacional fora de casa pela Copa Colombiana, depois de vencer por 3-0 em casa também pela Copa Colombiana. Pelo clausura de 2021, o Atlético Nacional venceu fora de casa por 3-0 e em casa venceu por 7-1. O Patriotas começou o campeonato aí muito mal, depois conseguiu 2 empates e 2 vitórias seguidas e na última rodada perdeu para o Alianza Petrolera. Já o Atlético Nacional vem de 4 vitórias consecutivas. Nesse jogo aqui eu vou pegar o BEC Atlético Nacional. É isso aí, galera, essa é a nossa lista para os jogos de sábado. Não sei se eu vou conseguir postar para os jogos de domingo. Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!